A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e queridas irmãs. Quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo, o irmão Josué Soares, que congrega na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu gostaria de convidar você para abrir a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do número 19, a qual tem por título O Rico e o Lázaro. Amado, esta palavra é uma palavra muito conhecida, muitas pessoas conhecem esta palavra. Deus tem falado poderosamente ao nosso coração através desta palavra, e Ele irá falar cada vez mais. Amém? Você que gostar da palavra que será pregada, abra o teu coração, abra a tua alma, abra o teu pensamento. Você que está aí amando a palavra de Deus, gostando, se alegrando com o que vai ser falado, com o que vai ser pregado, exalta o nome do Senhor Jesus, que Deus ele vai nos honrar nessa tarde com uma bênção muito gloriosa. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, a qual está escrito em Lucas 16, versículo 19, a qual diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco que de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém ele disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Amém? Vamos fazer um instante de oração, meus irmãos, para que Deus venha falar conosco através desta palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos com esta palavra gloriosa, meu Deus. Venha falar conosco através dela, meu Pai. Revela a Tua palavra ao nosso coração. Visita esse irmão, essa irmã, ó Deus, que está
à escuta, meu Pai, da tua palavra, que está à escuta deste áudio, que o Senhor possa visitar esta alma, que o Senhor possa visitar esta pessoa. Oh, meu Deus, abre os ouvidos surdos para que ouçam a tua palavra. Confirma o grande livramento, meu Pai, que esta palavra venha, meu Pai, ser semeada nesse coração, venha crescer e venha dar fruto, meu Pai. Fala conosco nesta hora, através desta palavra, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos queridos, irmãs amadas, aqui o que nós lemos aqui nesse momento é uma parábola a qual Jesus havia contado para os seus discípulos daquela época. Irmãos, o que é parábola? Parábola não é nada mais, nada menos a não ser uma história. Pode ser uma história verdadeira de um fato real que aconteceu, ou pode ser uma história criada. Amém? Uma reflexão. Amém? Então Jesus ele contou esta parábola, a parábola do rico e do Lázaro. Mas porém, meus irmãos, esta parábola, eu acredito, eu lendo a palavra de Deus, eu chego a uma conclusão que esta parábola, a qual Jesus disse, de Lázaro e do rico, ela não era uma parábola inventada. Ela não era uma palavra a qual Jesus inventou, mas era uma parábola de um acontecimento verídico, de um acontecimento que aconteceu na vida real. Por quê? Porque se você for pegar a palavra de Deus e ler no livro de Lucas 16, a partir do número 29, você vai ver o que a palavra de Deus fala. Diz assim: disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Quando aquele homem rico morreu, foi para o inferno, ele mandou que Lázaro ou alguém ressuscitasse dos mortos e fosse até a terra para avisar para os seus irmãos, porque aquele homem rico que estava no inferno queimando, pagando por seu pecado, ele falou para Abraão: olha, eu tenho 5 irmãos na terra, mande que alguém dos mortos vá e avise para eles, pregue para eles, para que eles também não mais venham para cá. Louvado seja o nome do Senhor. E então foi na hora em que Abraão falou: olha, na terra tem Moisés, na terra tem os profetas. Isso me dá a entender que o caso de Lázaro e do rico foi um fato real que aconteceu na época e no tempo de Moisés. Amém? Então aí está esta parábola, não é uma parábola inventada, mas é uma parábola de um acontecimento verídico, de um acontecimento real que aconteceu na época de Moisés. Então, a Bíblia revela que havia um homem rico, um homem que tinha boas roupas, um homem que havia muitas riquezas, tinha muito dinheiro, vivia uma vida próspera e vivia uma vida regalada. Para esse homem não faltava nada. Tudo que ele queria, ele tinha, porque ele era um homem rico, um homem que não dava atenção para ninguém naquela época.
Era um homem a qual não ligava, desprezava os pobres, não queria ajudar ninguém com a sua riqueza, com a riqueza a qual Deus havia dado para aquele homem. Aquele homem não deu pão para aquele que estava com fome, não deu água para aquele que estava com sede. Aquele homem não deu vestimenta para aqueles que andavam nu. Amém? Mas a palavra diz que havia um certo mendigo também, que só vivia pedindo pão para aquele homem rico, que só vivia pedindo água para aquele homem rico, só vivia pedindo roupa aquele homem rico, pedindo um aposento, pedindo, quem sabe, um travesseiro, uma coberta para se cobrir. Mas só que aquele homem rico, ele tapava os olhos para aquele mendigo, para aquele pobre, que a Bíblia chega a ponto de revelar o nome dele, que era o mendigo Lázaro. Amém? Ele era um homem, meus irmãos, cheio de chagas malignas. Ele era um homem enfermo. E a palavra revela, meus irmãos, que os cães daquela época, como ele era um mendigo que vivia jogado pelas ruas, a Bíblia diz que os cães vinham e lambiam as suas chagas, lambiam as suas feridas. O homem faminto, o homem mal vestido, o homem fedorento, cheio de chaga pelos seus corpos. E ali o cão vinha e lambia as suas chagas. Até que chegou um belo dia, meus irmãos, glória a Deus, até que chegou um belo dia que este mendigo, ele morreu. Ele morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Com esta palavra eu consigo entender, meus irmãos, que Lázaro, apesar dele ser um mendigo, eu consigo entender que ele também era um servo de Deus. Só pela palavra de Deus falar que os anjos vieram e levaram ele para o seio de Abraão, já nos dá a entender que ele era um servo de Deus. Ele não tinha dinheiro, não tinha bens materiais, mas com certeza tinha Deus dentro do coração. E ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, meus irmãos, é um lugar de descanso, onde os mortos em Cristo aguardam o arrebatamento. Amém? O seio de Abraão é um lugar de descanso, que eles aguardam o arrebatamento, para que depois do juízo final, eles venham possuir a cidade santa como herança. E a Bíblia revela, meus irmãos, que aquele homem rico, orgulhoso, aquele homem rico orgulhoso, que não cumpriu o mandamento a qual fala, que era para ajudar o próximo, que era para ajudar o irmão, a irmã, ele não cumpriu. Ele pensou que a riqueza dele ia ser para sempre. Ele pensou que a riqueza dele ia ser para toda a eternidade aqui na terra. Ele achou que ele nunca ia morrer. Mas logo em seguida, meus irmãos, a Bíblia fala que ele também morreu. Amém? Ele também morreu, Lázaro morreu com Deus, e porém o rico morreu sem Deus. Amém? Deus seja louvado. E no versículo 23 do capítulo 16 de Lucas fala assim: e no inferno ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Tá vendo, meus irmãos? A Bíblia diz que dificilmente um rico entrará no reino do céu. Por quê? Porque o coração dele está preso no dinheiro. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem é idolatria. E o Deus daquele rico era Mamon. O Deus daquele rico era Mamon. O nosso Deus não pode ser Mamon, não pode ser o Deus do dinheiro. O nosso Deus é o Deus da prata e do ouro. Amém? E ele morreu, foi sepultado, ele foi para o inferno.
porque aquele que morre sem Deus vai para o inferno, assim como esse homem rico morreu, foi para o inferno. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos, porque eu acredito que ele era um servo de Deus. Amém? Assim como eu, como você, se somos servos de Deus, fiel, se a qualquer hora nós morrermos, seremos levados pelos anjos para o seio de Abraão. Mas se nós, meus irmãos, queremos as riquezas desse mundo, que nem esse rico rebelde quis, e nós abrir mão das coisas de Deus, e nós fazer pouco caso do nosso próximo, nós vamos para o inferno se nós morrer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi para o inferno, chegou lá, ele ergueu os olhos, né? E viu lá, meus irmãos, viu Lázaro, louvado seja o nome do Senhor, no seio de Abraão. Viu Lázaro em um lugar bom, no seio de Abraão. Amém? E ele então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mas aquele homem, meus irmãos, que era rico aqui na terra, lá no mundo do além, no outro lugar, no mundo dos mortos, ele era miserável. A riqueza dele ficou aqui na terra e ele foi sem nada. E quando chegou lá, ele aqui na terra tinha do bom do melhor. Mas quando chegou lá, mendigou uma gota de água. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 24: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Pois lá no inferno não era rico, lá no inferno estava mendigando uma gota de água, pedindo a Abraão para que Abraão mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo na água para que viesse refrescar sua língua, porque ele estava atormentado nas chamas eternas do inferno. Tá vendo aí? Pessoal aí, testemunho de Jeová, que fala que o inferno não existe. Olha o inferno aí na Bíblia, Lucas 16, 19. Pode ler a palavra de Deus que você vai ver aí. Amém? Ele era rico aqui na terra, mas lá no inferno ele não era rico, porque as riquezas dele ele não pôde levar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele mandou que Lázaro fosse na terra, ou alguém dos mortos fosse lá na terra pregar para a família dele, né? Porque tinha família na terra, tinha 5 irmãos que não tinham conhecimento do inferno. E ele queria que Lázaro fosse lá, ou alguém que levantasse dos mortos fosse lá pregar para eles, para que eles também não fossem para o inferno. Mas só que Abraão falou: filho, olha, Lázaro na terra tinha males, você bem, mas agora esse é consolado e você é atormentado. Porém na terra existe Moisés e existe os profetas. Então se eles não acreditam e não ouvem Moisés e os profetas que estão vivos na terra, tampouco vai acreditar que alguém ressuscite dos mortos e vá pregar para eles. Amém? Pois está aí, meus irmãos, a palavra. Você que não acredita na palavra de Deus, aí está. Você que não acredita na palavra de Deus, aí está esta palavra. Muito abençoada, muito gloriosa. Amém? Uma palavra verdadeira, não é somente uma parábola inventada, mas é um caso verídico que aconteceu na época de Moisés. Que nós nesse mundo, nós não somos nada. Podemos ser um homem, uma mulher mais rica do mundo. Se nós não tiver Deus, nós não somos nada. Nós somos pobres de espírito. Quando nós morrer, nós não iremos levar nada. Aquele rico aqui na terra era rico, mas foi para o inferno e ficou mendigando uma gota de água. Lázaro era pobre aqui, mas lá no outro lado, no seio de Abraão, Lázaro se tornou rico. Aqui não tinha riqueza, mas lá teve. O rico aqui teve riqueza, mas lá, né, meus irmãos, no inferno, vocês podem observar o que estava acontecendo com ele, sofrendo nas chamas eternas do inferno. Então, meus irmãos, medita nesta palavra, medita bem, abre o teu coração, amém?
Você que está aí do outro lado, acredite nesta palavra para que você venha a ser salvo. Jesus tem uma grande obra na sua vida, amém? Receba esta palavra nesta hora, em nome